te mandando esse áudio porque tem coisa que só se entende quando se fala em voz alta. Porque nem toda reflexão vem pronta. Às vezes, ela vem com um áudio de 5 minutos que vira uma conversa. Aqui a gente fala sobre arte, amor, cultura pop, literatura, música, comportamento e tudo que mexe com a gente, do cinema dos anos 2000 até os amores que só a Taylor Swift entende. Eu sou a Susan, professora de literatura, escritora e pesquisadora de neurociência e comportamento. Eu sou o Lucas, ator, produtor e redator publicitário. E você está ouvindo... Tô te mandando esse áudio porque... A gente não é só o que a gente faz, mas quando o trabalho engole tudo, quem sobra? Vivemos numa cultura em que estar ocupado virou status. É quase como se descansar fosse uma falha moral. O problema é que nesse ritmo não sobra espaço para viver e a gente começa a medir a nossa existência como um checklist para preencher no fim do dia. E-mails respondidos, metas cumpridas, reuniões feitas. Mas no fundo, será que estamos vivendo ou só sobrevivendo? Oi, gente, como é que vocês estão? Olá, tudo bem, gente? E aí? Nós estamos aqui em mais um episódio do Tô Te Mandando Esse Áudio Por Quê? E o tema de hoje é até onde o trabalho consome quem a gente é. E o filme que nós escolhemos para guiar a nossa conversa, para ser o ponto de partida, é o iconicíssimo O Diabo Veste Prada. Eu acho que para mim é um dos filmes assim que mais me impactaram na adolescência depois da vida adulta, porque eu já assisti esse filme várias vezes. Então, pessoal, eu vou contextualizar para vocês o filme Diabo Veste Prada, que eu acho que não tem um filme melhor para contextualizar sobre trabalho, que casa com o episódio aí, com o nome do nosso episódio, que esse filme. Sim. Que no momento é o que tá em alta também, porque vai ter o 2, o Diabo Veste Prada 2. Vai sair o ano que vem, né, gente? Então já se antenem aí. Tá previsto aqui no Brasil para sair no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. A ironia. Né? Eles acho que fizeram propositalmente. Para quem ainda não viu o filme, eu aconselho que vejam, porque é muito bom, né? Um marco dos anos 2000 aí. Ele saiu em 2006. A Andrea, ela é a personagem principal, que quem faz ela é a Anne Hathaway. E a Andrea, ela é jornalista, ela é uma jornalista que acabou de se formar. E ela tá querendo essa ascensão na profissão. A profissão dela é jornalista. É o sonho dela. Porque no filme contextualiza que ela deixou de fazer outras faculdades. Ela passou em Direito, em Oxford, em outras coisas que tinham mais peso, mas ela desistiu para fazer jornalismo porque é o sonho dela. E aí, ela é chamada para o RH de uma empresa que ela manda currículo, porque ela precisa de um emprego para pagar conta, né? Como qualquer ser humano Sim. normal. Só que ela procura dentro de empresas, né, que tem esse braço, né, editorial aí, para ela poder ter uma experiência para depois conseguir trabalhar no jornal que ela sonha, né? E aí jogam ela lá na Runaway, que dizem aí, né, que ela é baseada na Vogue, e a Miranda, que quem interpreta é a Meryl Streep, é a Anna Wintour, né? Então, tipo assim, tem todo realidade uma baseada realidade. em fatos reais. Porque esse filme ele é inspirado num livro, né? Uhum. E quem escreveu esse livro foi realmente a personagem que inspira a Andrea Sachs. Então, tipo, ela escreveu o livro do que ela viveu. Uhum. Assim, lógico que tem, aí ela acrescentou e tirou muita coisa, mas as referências às marcas, tudo é real, assim, que ela faz. E aí, durante o filme, eles vão lembrando ela, né, que ela é um emprego dos sonhos, que toda garota daria tudo pra estar no lugar dela. Mas aí há o questionamento, né, a que custo? Porque trabalhar nessa revista, a editora-chefe, que é a Miranda, ela é o diabo. Que veste Prada. Vestindo Prada. A Andy, ela enxerga estar na Runaway, ela enxerga como uma ponte. Por quê? Ela descobre que a Miranda é super influente no meio editorial por ser a editora-chefe da Runaway. Ela enxerga isso como uma ponte para conseguir uma carta de recomendação para o jornal que ela tanto sonha em trabalhar. Então ela coloca ali um tempo para ela aguentar ficar nesse lugar que suga a alma dela durante o filme. A gente acompanha, ela começa a trabalhar antes de todo mundo e ela sai depois de todo mundo.
Então, você acompanha mais ali o trabalho dela. Eu e o Lucas estava conversando, poucas vezes você vê a vida pessoal, porque não tem, né? Não mostra, assim. Não mostra porque não tem, porque Não ela tá tem. totalmente dedicada ao trabalho. Aí entra o questionamento, né, que a gente vai abordar aqui, né? O que parece para ela ser uma oportunidade única, exige da Andy, né, que ela abra mão da vida pessoal, dos valores dela, você vai vendo ao decorrer do filme, ela vai mudando, né? E aí, nessa evolução, as coisas que vão ficando pro caminho, que são as relações que ela tem com os amigos, com o namorado, e N coisas que vai acontecendo durante o filme. E aí o que a gente vai conversar aqui é até onde vale a gente se anular para caber nesse lugar. Não precisa nem ser um lugar de prestígio, mas numa carreira, num trabalho, né? Neste lugar, até onde? É que no contexto do filme, né, uma das reflexões que a gente traz, a gente vai casar isso, né, na nossa conversa, pensando nas realidades, nas várias realidades, mas no contexto do filme traz isso numa carreira de prestígio, né? O que não é o caso de, sei lá, 95% da população, eu acho. Que É. muitas pessoas se anulam para uma carreira que não necessariamente é um grande cargo ou algo do tipo. E aí, ali no filme, eles abordam, né, a parte ética, até onde vale você fazer isso, Sim. né? Você se dedicar a tudo aquilo e aí você passar por cima das suas convicções, do que você tem como moral mesmo, Uhum. né? Em um dado momento do filme, você percebe que ela precisa fazer algumas escolhas e ela coloca muitas vezes como se ela não tivesse escolha. E aí, se você trazer para uma realidade de um trabalhador, né, num cargo, por exemplo, num cargo que ela tá, todo mundo meio que cobiça esse lugar que ela tá, mas ela ganha, várias vezes no filme fala que ela ganha mal, Sim. né? Então é mais pelo status de Aham. estar ali e no intuito que ela entrou ali naquela história, pela carta de recomendação, pelo peso que tem a canetada da Miranda, né? É, Que é isso que mantém ela ali. sim. E daí a gente pensa assim, se a gente trazer para uma realidade do trabalhador, da gente mesmo, né? Muitas vezes não tem escolha, né? Sim. Se você se colocar nesse lugar, você vai perder o trabalho. Se você falar um não, às vezes você não vai poder pensar isso, porque se você perder um trabalho, o que que isso vai te acarretar na vida, né? Daí, tirando um pouco desse contexto de que não há escolha, a gente vai trazer num outro lugar que é num lugar que é o lugar dela, que assim, tem Tem escolha. escolha. É. É porque quando a gente fala desse tema, esse tema, trabalho é literalmente um tema que aborda, sei lá, todas as pessoas que são adultas. E a gente coloca esse lugar de escolha, ele tem muitos pesos, né? A gente tem que entender em qual recorte a gente está abordando isso. Uhum. Sei lá, um pai ou uma mãe de família que sustenta uma casa, óbvio que o poder de escolha não vai ser o mesmo de um jovem que acabou de se formar e está entrando no mercado de trabalho agora. Vão ser pesos diferentes, tá? E aí a gente vai contextualizar a partir do lugar do filme, que é esse lugar onde ela está entrando no mercado de trabalho, é uma mulher jovem, tem ali outras possibilidades e tudo mais. Sim, aí a gente quer refletir, né? O que realmente é escolha ali e o que que é uma imposição social disfarçada de mérito. Uhum. Todo mundo lembra muito isso pra ela, como eu falei. Todo mundo queria esse lugar, todo mundo É, queria esse trabalho. Então, assim, ai, mas eu vou desistir? Ah, mas eu vou largar isso agora? Ah, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer. Então, naquele lugar que ela tava, naquele momento, é a forma que ela enxerga para ela chegar naquela meta que ela estipulou de que ela precisava fazer. uhum. Só que muita coisa ficou pro caminho, e eu acho que é o que acontece com a gente quando a gente se dedica muito para alguma coisa. Eu defendo que a gente precisa sim, ter prioridades, né? E que o trabalho não tem que vir acima de tudo, mas se for durante um tempo, talvez, ok, no meu ponto de vista. Se for durante um tempo, não é uma coisa que você tem que sustentar aí para o resto da vida, porque se você for sustentar isso numa profissão para o resto da vida, vai ser uma vida solitária, vai ser uma vida que você só vai viver em torno do trabalho
realmente as pessoas não vão conseguir trocar com você, Uhum. porque você não vai ter muito que agregar, né? Se você tá ali só voltado para aquilo, você só vai trocar com os seus, né? Sim. Então, é aquilo que a gente fala sobre repertório. Se você não vive, você não tem repertório. Exato. Se você só vive no trabalho, o que você vai conseguir falar? Você só vai conseguir falar de trabalho, Sim. né? No caso dela ali, no contexto do filme. Ela fala num dado momento lá pro namorado que ela tem 1 ano para isso. Que dura muito menos, que ela aguenta 6 meses só, né? Mas ela tem 1 ano, ela traça um plano de 1 ano. E daí, nesse contexto, eu acho que tudo ok. Só que eu acho que para você sustentar uma carreira, você ficar bitolado e o emprego te consumir, e você perder essa interação e você perder essa humanidade aí, eu acho que daí é um nível a mais mesmo, né? Quando a gente para falar de trabalho, né, nós estamos contextualizando aqui, em vários episódios a gente tem pego nossas experiências pessoais, né, e hoje nós somos pessoas 30 a mais, então a gente já tá há um tempo no mercado de trabalho, e é interessante olhar para esse filme hoje com outro olhar, né, ele saiu em 2006, Sim. eu era uma criancinha, então é diferente olhar para isso. Até porque eu acredito muito que a nossa geração, trazendo novamente questões geracionais aqui, nós crescemos num lugar, aí eu trago isso de experiência própria também, aí quem estiver ouvindo e se identificar pode falar isso, que as pessoas mais velhas, né, nossos pais, familiares, sempre disseram, não, você precisa trabalhar, você precisa entrar numa empresa e aposentar nessa empresa, isso era sucesso. Uma carteira assinada. Você né? ter uma carteira assinada, ter tempo de empresa, e seja ela qual empresa for, o importante é trabalhar. Não vinha muito desse lugar de construir algo mesmo, e sim de ser um trabalhador funcional. Então, essa nossa geração cresceu nesse lugar, e aí eu acredito que isso influencia muito nos colocarmos em aceitar muita coisa Sim. disfarçada de mérito, ou não, eu preciso fazer isso para me manter nesse trabalho, que é o choque que tá tendo agora dessa geração que tá chegando e que não aceita muita coisa no mercado de trabalho. Então tá sendo um choque Mas eu também acho que aí precisa um equilíbrio. Precisa um equilíbrio, não tô falando que é um Não certo dá. total, porque precisa um Não equilíbrio. dá pra você falar que você não vai trabalhar numa sexta-feira. Exato, porque você tem rolezinho à Ou noite. porque você não. Ai, hoje eu não quero. Acordei cansado. Acordei cansado. Não, é óbvio, a gente precisa entender Que existe o uma linha equilíbrio. tênue, né? Sim. Entre coisas abusivas, que você precisa delimitar ali, dentro da sua realidade, se você pode fazer isso, e aí você delimitar, não, até aqui eu vou, mas daqui pra lá eu vou ter que começar a falar não, porque senão, às vezes até quem trabalha é próprio mesmo, né? Exato. Da pessoa não ter esse limite, porque assim, você não tem horário. Sim. Se você, ou quem é freela, né? Porque você também foi freela eu durante um bom tempo, Eu trabalhei né? um tempo como freela e também como home office, e é exatamente esse lugar. Se você não organiza, você tá trabalhando da meia-noite às 3 da manhã, é completamente Disfuncional, bugado, né? Completamente disfuncional. E aí você aí é onde começa a engolir sua vida. Sim. O trabalho começa a engolir sua vida. É o que eu volto a dizer. Se você abdica por um tempo, ok. Mas por quanto tempo? Eu acho que tudo é preciso você refletir sobre, tá, o que eu tô priorizando na minha vida? Uhum. Agora é minha carreira? Tá, mas por quanto tempo vai ser a minha carreira, sabe? Sim. Ao que a gente assistiu e em comum acordo a gente concordou aqui, é que não há diálogo No filme não há diálogo. Isso é um grande problema. Entre ela com os amigos, entre ela com o namorado, ela não dialoga no sentido de, olha, eu não vou conseguir chegar no horário, sabe? Tem a cena Sim. do aniversário. Olha, eu vou ter que ficar mais. Tipo, ele tá esperando que ela vá, ela acha que ela vai sair mais cedo, e a Miranda chegou com aquela, tipo, ó, Se vira a com outra tá essa com uma resposta. virose. Numa gripe surtada aí. Uma virose horrível, então você vai ter que estar junto. E daí fica subentendido que ela não avisa ele. E era aniversário dele. Então, assim, todos estavam comemorando e ela não estava. E aí o que parece,
pela forma que ele age, é que ela não avisou. Ele, no Que ela caso, só o namorado, fica- viu, gente? Então, assim, eu acho que também, eu não sei se eu atribuo isso ao distanciamento que começa a ter por causa da rotina excessiva dela. Então, eles vão se distanciando na narrativa ali. Ou se ela vai se bitolando tanto que ela simplesmente não começa a não falar. Posso pôr um adendo? Eu acho que ela tem um ponto que eu me identifico nesse lugar e eu tenho trabalhado muito na terapia para melhorar esse traço, que é o fato de não querer desagradar. Acho que muitas vezes ela não fala com o namorado ou com o próprio contexto do trabalho pra não desagradar. Ela quer dar conta de tudo e não funciona assim. Porque eu acho sim que vai ter um período da sua vida que você vai ter que se dedicar ao trabalho e você vai ter que entender qual o desgaste que você vai ter pra isso. Uhum. Só que é não deixar. É muito difícil você equilibrar os pontos. Porque, ok, mas eu não posso deixar a minha vida pessoal também extremamente de lado, porque aí você vai adoecer em 1000 pontos e também se afastar de pessoas. E tem uma questão no filme, que é o que você trouxe aqui, a todo tempo ela reforçam pra ela que muitas pessoas querem estar nesse cargo. No entanto, poucas pessoas param no cargo. É um cargo que Permanecem, né? circula muito rápido, porque é difícil. E ela começa a querer se superar. Tipo, isso fica claro porque é dado pra ela alguns desafios muito difíceis e ela pensa em desistir, mas ela fala: "Não, vou lá e vou conseguir". E ela se prova nisso. Só que também entra nesse lugar de: "Não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta", esperando um mérito, porque dá pra ver que a hora que a Miranda chama ela pelo nome, porque a Miranda não chamava ela pelo próprio nome, ela reconhece ali, nossa, um grande avanço. Então é se alimentar Das das migalhas, né? migalhas pra se reforçar e se autoafirmar, falar: "Não, eu sou capaz". Eu acho que fica claro isso. A única coisa que ela não consegue, que é o avião para ela voltar, para ver o recital das filhas. Porque ela tá Mas lutando contra um furacão, né? Tipo, sim, gente. muito engraçado. Mas Sim. assim, é muito cômica essa parte, porque você olha aquilo e você fala assim, meu, atrás dela tá caindo um mundo, assim. Aham. E ela agindo como se não, né? Tipo assim, você precisa resolver este pequeno problema. É, um pequeno É. voo. E aí, o pai dela até brinca com ela, né? Aham. Nossa, chama a guarda costeira. Daí ela, Sim. se eu Será chamar que eles eles. vão, né? Porque ela tá desesperada. Porque a Emily, que é a outra assistente, fala: ó, tudo você precisa resolver as coisas pra ela, porque senão você acabou pra você, tipo, você vai ser demitida. Sim. E aí, quando ela não consegue isso, o que você falou dessa aprovação, né? Ela se prova, mas eu acho que não partiu deste momento. Sim. Quando a Miranda olha para ela e fala para ela: "Você veio aqui com seu discurso inteligente, então é o quê? Eu vim dar eu resolvi dar uma oportunidade para você". Uhum. Até o filme é gordofóbico, né? Muito. Mas é gordofóbico relatando como é a Essa indústria, realidade né? da indústria E da que moda, né? infelizmente tem voltado muito. Coisas dos anos 2000 têm voltado, inclusive As coisas as ruins. coisas ruins. Inclusive o que a gente queria deletar. Aham. E aí ela joga essa. E aí é a hora que a Indy sai chorando, porque ela Uhum. fica assim. Ali eu acho que é a virada dela. A Sim. virada da personagem vem aí. Ela encontra com o Nigel, né? Que é o estilista, que ele é um fofo, gente. Ele fica. A narrativa inteira ele Ele fica é a com única ela ali, pessoa né? dentro da empresa que dá algum apoio a Suporte pra ela. ela, Porque né? os outros ninguém se importa. Às vezes ela tenta até puxar assunto e é nítido o desinteresse de todo mundo. Porque é o mundo corporativo. Eu acho que ali relata bem como é o mundo corporativo, que é cada um por si e Deus por todos, e é isso aí. E aí ela fala, e quando ela fala pra ele, ela fala: se eu faço tudo certo, ela não enxerga. Mas se eu erro uma vez, ela me humilha. E o que não é um erro, né? É uma Tipo, coisa que você não tem controle. Porque se eu você. não consigo alcançar a expectativa dela, ela meio Exato. que quer dizer isso, Aham. né? Não, E aí mas. ele fala pra ela, neste momento é o momento que ela tem a primeira escolha. Ele fala assim, então se demita. Exato. Mas é interessante a gente parar pra pensar que ela enxerga isso como um erro, mas não é um erro. É tipo, a mulher queria voar e tava tendo um furacão. E aí
A gente tem aqui alguns dados que a gente coletou sobre o quanto que essa realidade, né, do trabalho excessivo, principalmente por causa das redes, né, que agora você não tem mais trabalho casa. Aham. Se você tá no WhatsApp, você tá online. Então, Sim. tá ali, as pessoas não importa se o seu trabalho é das 7 às 4, das 7 às 5, você está disponível, entre aspas, Dentro né? dessa comunicação facilitada. Isso é interessante, rapidinho, do filme, que antes, né, em 2006, não tinha essas redes sociais. Então, esse contato, essa cobrança, não era tão fácil, É só mas por para ela, ligação, é por mas ainda ligação. assim para ela era por causa da ligação. Então, isso também já estava prevendo as redes sociais no futuro, porque a Nossa, com rede certeza. social é isso o tempo Que todo. é a ansiedade que a gente tem de ver agora o 2 e ver como que eles estão lidando com a tecnologia agora. Porque 20 anos depois o filme vai sair. Mudou muita coisa, eu tô em pânico em ver como eles vão E a tecnologia, ela teve um salto em 10 anos, assim, ela gigantesco. mudou, assim, Uhum. 360 graus. Então, vai ser uma nova abordagem do Aham. filme, né? E aí, como que eles vão abordar esse trabalho? Porque no final do filme, eu acho que não é spoiler, né? Porque provavelmente quem não viu. Quem não quiser spoiler, Tá 20 passa anos um pouquinho pra atrasado. frente. É. Mas, tipo, no fim do filme, ela consegue o trabalho, né? Então, eu acredito que ela vai estar nessa posição de jornalista. Vamos torcer. Será que a Miranda vai ter refletido nesses 20 anos? E não vai estar mais como a exploradora? Não sei. Será? Então a gente traz aqui para vocês algumas referências aí, né, de pesquisas que falam que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente que a síndrome de burnout, ela é considerada uma doença ocupacional desde 2022. Então, o que que eu percebo? A síndrome de burnout, que é esse excesso de trabalho, né, esse Essa cansaço, preocupação. ele veio muito junto com as redes sociais, né? E depois da pandemia, porque eu acho que na pandemia que não teve mais essa quebra, porque era o home office, né? Era essa coisa do. Não separava mais trabalho de casa, casa-trabalho. Uhum. Então, eu acho que daí teve esse boom mais ainda, né? Eu também vou apontar que é uma pesquisa do Gallup de 2023 que mostra que 60% dos trabalhadores sentem-se desconectar, emocionalmente desligados dos seus empregos e 19% deles sentem-se infelizes no trabalho. Isso também acontece muito, né, da gente não se conectar, fazer o trabalho pelo automático porque não tem nenhum tipo de motivação. Mas confesso que eu achei baixo o dado de 19% se sentir infeliz perante tamanhas reclamações de trabalho que a gente ouve por aí. Talvez as pessoas não falaram a verdade, porque tem gente Pode que tem ser também. Tem gente que tem medo. tem medo de ir na pesquisa pôr e daí isso prejudicar o trabalho. Aham. Então tem isso também, viu? Tem muitos dados, assim, que se for feito pela empresa, principalmente. Ah, sim, As porque pessoas acontece nunca vão isso. falar. Não vão falar a verdade. Isso tem muito, né? As Aí empresas faz uma. pesquisam. Eu trabalhei em corporação que eles colocam lá pra você. Ai, como você se sente? Você está feliz Com o com a seu sua carga trabalho. horária? Você está feliz com o seu líder? Cara, você não vai colocar. Existe um medo velado ali Sim. de você perder o E trabalho, uma sabe? opressão também que às vezes é velada e às vezes não. E aí é muito fácil as pessoas falarem, ai, mas aí você chega no seu chefe e fala pra ele que você não quer fazer hora extra, que você precisa ir embora mais cedo, ou que você precisa ir embora no seu horário. Sim. Não é fácil, tipo assim, não vai ser uma coisa que vai ser bem recebida, sabe? Exato. No filme, eu acredito que eu enxergo a Andy assim, ela toca o telefone dela em vários momentos inoportunos, assim, inclusive no momento que ela tá numa DR com o namorado dela, que inclusive é quando eles rompem, né? Uhum. E ela liga fora do horário de trabalho, à noite, né? Ela já tá à noite, você vê que tá à noite por causa que a cena é externa. E toca o telefone, é o telefone do trabalho, né? Então ela atende, mas aí assim, a gente se questiona, tipo, por que atendeu, né? Que merda, Sim. tipo, não atenda. Mas assim, será que a gente não atenderia? Exato. E até assistindo o filme hoje, dá uma questão até de ansiedade
de ver, porque dá pra ver que não é tocou, vou atender, é tocou o desespero de atender imediato. É de É. não posso deixar esperando 15 segundos. De urgência, Aham. né? De urgência. E é o que a gente enxerga hoje com as redes Com as redes sociais. sociais, chega uma notificação, já tem que responder. WhatsApp, no e-mail do trabalho, chega aquele e-mail, você não consegue esperar. Ah, mas eu tô almoçando agora. Não, o Não, WhatsApp vou pra abrir mim porque eu preciso a abrir. pior coisa do mundo. Falando sobre essa parte online, né? Tem um estudo de Harvard que ele fala que a cultura do sempre online criou esse estado de hipervigilância digital, que é a gente achar que tudo é urgente, tudo é emergência, ou então você vê uma notificação, você precisa clicar, você precisa saber o que é. Que é onde os trabalhadores sentem que nunca estão totalmente fora do expediente. Então, parece que o trabalho persegue, né? Ele te acompanha. E aí, com isso, a gente pode trazer algumas experiências pessoais, né? Como eu disse lá no começo, nós somos 30 a mais Né? e a gente já tá no mercado de trabalho há um tempo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, ajudando Eu numa com lanchonete 14. da mãe de uma amiga e tal. E aí eu fui entrando dentro do mercado de trabalho com as coisas que eu gosto, por sorte. Antes de trabalhar com teatro, que é o que eu realmente gostava, eu já fazia aula de teatro, mas eu trabalhei um tempo no comércio. E lá eu tinha que cumprir funções das quais eu não era encarregado a fazer. E eu recebia um salário muito abaixo da minha carga horária. Mas eu sempre fui uma pessoa, novamente reforço que talvez pela criação, né, meus pais, a forma que meus pais foram criados, de acreditar que a gente precisava cumprir demandas de trabalho e Se estar mandou numa fazer, empresa, tem que fazer, exato. né? Eu sempre fui uma pessoa que nunca soube dizer não ao trabalho. Era preciso cumprir, preciso cumprir, preciso cumprir. Trabalhei em vários lugares, às vezes em carga horária muito grande. E aí é uma dualidade que eu converso bastante na terapia, porque tinha um trabalho que eu cumpria a carga horária das 9 da manhã às 11 da noite, mas eu gostava muito daquele trabalho, mas eu sei que aquilo me tirou muito momento de vida pessoal também. Então eu tento balancear hoje, principalmente hoje, nessa virada de ano, talvez depois de ter feito 30, eu tenho tentado balancear muito mais isso, porque eu fui uma pessoa que deixei muita coisa da minha vida pessoal de lado por causa do trabalho, e hoje eu olho pra isso de uma forma diferente. Talvez por isso a gente teve um pequeno debate antes de começar a gravação. Sim. Por isso, hoje, só que eu entendo que eu tenho um lugar de privilégio. Eu trabalho com teatro e com publicidade, duas coisas que eu gosto, e das quais eu decido, em alguns momentos, vou abrir mão disso por outras coisas da minha vida pessoal. Porque eu já fiz muito o contrário e eu sei o quanto isso me custou em alguns momentos. Mas eu sei que eu estou num lugar de privilégio em 2 trabalhos que eu posso fazer isso. E quando eu digo fazer isso, gente, não é uma coisa de bicho de 7 cabeças. Vou dar um exemplo com o teatro, que é o que eu usava bastante, eu falei bastante com a minha psicóloga. Era assim, eu tinha um compromisso importante que envolvia, sei lá, relação ou família, e aí a gente tinha uma apresentação marcada para X dia. Vamos supor, eu tinha um aniversário do meu pai no domingo e a gente tinha uma apresentação do espetáculo de teatro na sexta. Aí o grupo de teatro falava, gente, vamos ter que mudar a data. A peça de sexta, vamos mudar para sábado. Aí todo mundo falava, sábado não posso. Aí eu falava, sábado eu posso. Aí falava, então vamos mudar para domingo. E eu ficava sem jeito de falar, eu não posso. Pra não deixar pra as não pessoas na desagradar. mão. Exato. Então eu sempre anulei bastante o que eu tinha de compromisso pessoal pra me adequar na agenda de todo mundo, enquanto as pessoas muitas vezes não faziam isso. Priorizavam a si E eu mesmas, também né? não policiava e tal, e eu tenho trabalhado bastante isso comigo. Mas eu entendo que eu tenho, com o meu trabalho, eu tenho um lugar de privilégio de poder fazer isso. Sim, e no filme, você falou isso, me fez lembrar uma parte do filme que é polêmica, né? Trazendo polêmicas. E aí, a Andy fez bem? Porque assim, num dado momento do filme, gente, migrando já pro final, ela se supera no trabalho ali, e aí a Miranda meio que promove ela, né? Sim. Chama ela e fala pra ela, olha, elas têm uma viagem para Paris Fashion Week, fala você que vai para Paris. E a outra assistente, que tá lá há muitos anos, ela tava se programando toda para ir. Só que aí tem uma questão, né? Ela sofreu um acidente também, né? Ela não ia poder ir. Ela não ia poder ir, mas assim, calhou de Calhou. sofrer o acidente bem quando a Andy liga pra ela, né? Sim. A Miranda foi meio
Vai, foi filha da persuasiva puta aí, nisso. né? Porque ela joga essa culpa, ela joga essa que Responsabilidade. muitos patrões fazem, né? Sim. Que é jogar um funcionário contra o outro. Então ela jogou para ela essa responsabilidade de falar com a Emily, né? Que olha, você não vai porque eu vou no seu lugar. Uhum. E aí ia soar como estou pegando o seu lugar, mas na verdade a Miranda falou isso pra ela de uma forma que, tipo assim, ó, se você não aceitar ir, é melhor Você que perde o você emprego. nem voltar a trabalhar. E tudo era essa ameaça, né? Ela perdeu o emprego por Por dizer um tudo, não exatamente. num compromisso fora de horário de trabalho. Exatamente. Aí tem uma polêmica, né? Do tipo, a polêmica que fica em volta disso é que, será? Porque depois, num outro momento do filme, a Miranda faz a mesma movimentação ali, porque a Andy, ela aceita, ela vai pra Paris, né? E a Emily não, porque a Emily sofreu um acidente também na hora que ela tá falando, e aí ela já juntou o útil com o agradável. Ela já não ia, Sim. porque a Miranda não queria que ela fosse, e ela sofreu um acidente. Só que aí a Andy vai. A Miranda, e aí acontece com a Miranda, só que numa escala maior, a mesma coisa, né? Porque a Miranda precisa fazer um jogo ali, Movimentar. meio que um xadrez ali, para ela poder tirar a outra editora-chefe, que é a editora-chefe é de Da Paris, mesma né? revista, É de só que de Paris. Paris. É. A Miranda basicamente ia perder o cargo para uma mulher mais jovem. Que aí a gente também entra em etarismo e várias outras Sim, discussões. com certeza. E no filme também aborda isso, sobre se ela fosse um homem, também Sim. sobre o machismo, né? Aham. Que se a Miranda fosse um homem, que ela seria vista de outra forma. Exato. Como o cara que leva o trabalho a sério, sabe? Acima de todas as coisas. Mas como ela é uma mulher, ela é chamada de dama de ferro, de que nenhum marido suporta ela, porque ela é insuportável. E aí a gente vê, isso é em 2006, e a gente Uhum. vê ainda hoje, Sim. sabe? Então, assim, mulheres que se colocam numa posição de frente no trabalho são vistas assim, né? Como tipo, ai, mas tem que priorizar a família. Tá, mas e o cara, ele não tem que priorizar a Exato. família, Sim. sabe? E aí, quando a Miranda faz essa movimentação, ela tem a mesma atitude que a Andy, né? Ela se escolhe para ela poder tirar essa moça, né? Jogar a moça para um outro cargo e ela não perder o cargo dela. E quando elas têm essa conversa, a Andy tá muito chateada com ela. Porque a Andy passa a defender ela, a Andy passa a ter uma admiração por ela. E a Andy se frustra, porque ela fala, nossa, por que você fez isso com o Nigel, né? Porque ela pega o lugar do Nigel, né? Ela tira um cargo, um lugar importante que ele iria para ocupar outra pessoa, para ela não perder o cargo dela. Né? Isso, e aí a Andy meio que questiona ela, né? Sobre isso. Daí ela fala assim: você não podia ter feito isso com ele. Daí a Miranda fala pra ela. A Miranda fala assim: mas você fez a mesma Sim. coisa com a Emily. E aí é onde dá o start nela. Porque daí é onde ela larga tudo, né? Sim, ela decide abrir mão do trabalho. Do trabalho. E aí existe essa polêmica: será que ela errou? Ou será que ela acertou? Será que ela foi conduzida errada? Tem É, toda e uma aí, manipulação e aí também. sim, teve escolha? Ela teve escolha? Eu, Susan, acho que não, tá? Eu acho que ela não teve essa escolha. Eu penso, no meu ponto de vista, é que eu acho que ela não teve escolha no sentido de ela queria ficar ali. É aí que ela realmente foi o que ela realmente teve a mesma atitude que a Miranda, né? E isso faz ela ficar mal porque ela passa na concepção dela, ela tá passando por cima da moral dela. Exato. Porque ela acredita como... Como ser humano mesmo, né? Os valores que ela tem. Isso, os valores pessoais ali, ela percebe que ela não faria isso, ela não gostaria de fazer isso, né? Mas ali eu vejo que ou ela fazia isso ou ela perdia o trabalho. Eu entendo que A ela foi Miranda o mesmo manipulada. motivo. Tipo, a diferença que eu coloco na balança das duas é que a Angel, sinto que ela foi manipulada, porque ela tem menos recursos e a Miranda age por proteção própria. Então, A eu Miranda, vejo essas diferenças. a Miranda age assim porque ou ela fazia isso ou ela também ia Sim. ser uma carta fora do baralho ali, né? Principalmente por causa do etarismo que nós falamos aqui. E aí, para contextualizar sobre mim, bem rapidamente, assim, eu acho que eu trabalhei na parte corporativa, eu também passei por isso muitas vezes, e isso foi tema da minha terapia milhões de vezes, que é e aí desencadeou crise de pânico, muita coisa que eu desencadeei ao longo da minha vida. Adulta já, na minha vida adulta, a vida adulta não é fácil. Não é fácil. E aí,
dentro desses trabalhos, né? Do tipo de não pôr limites, né? E deixar ele engolir minha vida, e não saber falar não, e não conseguir. Muitas vezes não é o bater de frente, né? É porque assim, é engraçado que no trabalho, o patrão ou o seu chefe, ele sabe qual é o funcionário que ele pode falar. Ah, com certeza. Qual é o funcionário que ele pode pedir para fazer mais, ou para ficar mais, ou para se doar mais, né? Uhum. E a nossa geração, por muito tempo, acreditou que isso era uma coisa positiva. Era você mostrar proatividade. Era você, tipo assim, não, ele reconhece que eu sou bom, porque ele me dá Sim. mais trabalho. E na verdade ele tá te explorando, né? Uhum. Hoje a gente, com a tecnologia e todas as informações que a gente tem, esse é o lado bom da informação, né? Excessiva. Sim. A gente enxerga isso hoje como um problema. Tipo, olha, peraí, aqui não, né? Até aqui eu acho que não dá, ó. Tá dando o meu horário. Eu posso fazer isso, mas amanhã, hoje não vou conseguir Exato. fazer. Não é um você negar, mas é você também delegar para um outro dia ou para mais pessoas e não ficar com medo de tipo, ai, se eu delegar vai parecer que eu não sou o suficiente. Uhum. Mas não, de repente você precisa delegar para você não se sobrecarregar, sabe? E aí por muito tempo eu abracei muito as coisas pra, tipo assim, não, eu dou conta porque é isso de provar o seu valor. Sim. E aí você acaba adoecido, né? Não, e às vezes esse valor não é visto pelos cargos de liderança e tudo mais. Que é a romantização da gente trabalhar até até você explodir, né? Sim. Tipo assim, a hora que você trabalhar doente, fazer as coisas acima do normal. No filme, trabalhar doente, até é abordado no filme, que a Aham. Emily vai trabalhar doente, né? Sim. Que é o icônico meme lá do eu amo meu trabalho, eu amo meu trabalho. Porque ela tá podre de gripe, mas ela tá lá. Sim. Porque ela não pode faltar. Então, assim, gente, é desumano, né? Desumano. E aí a gente entra em várias pautas que estão sendo discutidas no momento, né? Como a escala 6x1, a jornada dupla, às vezes jornada tripla, principalmente para mulheres, enfim, várias pautas sobre trabalho que têm sido debatidas ultimamente. E aí, com essa conversa que a gente teve, eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão, pedir que vocês compartilhem aqui com a gente nos comentários o que vocês têm a acrescentar sobre essa conversa que a gente está tendo. Mas as reflexões são: você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Qual é o peso que o trabalho tem na sua vida? Ele é a sua vida ou ele complementa ela e abre possibilidades para ela? É legal a gente pensar sobre isso. Pensando nisso também, assim, a gente precisa. Tem aquela máxima do você deixar pra viver só nas férias, deixar pra viver Sim. só no fim de semana. Eu não tiro férias porque a agência que eu trabalho é uma sociedade, viu, gente? Eu não tenho um mês de férias faz 3 anos. Você acredita? A sociedade que ele é sócio, né? Porque daí parece que você é o sócio, porque daí parece que é uma sociedade e sim, estão te Não- explorando. Não, É ele não, que se explora. porque É uma autocrítica o episódio. é um período de crescimento e tudo mais. E aí eu tenho refletido, nesses últimos 2 meses, eu tenho refletido bastante sobre isso. Porque faz 3 anos que eu não tiro, tipo, um mês de férias. Pausei, tipo, Natal, Ano Novo e foi isso. Mas é o que eu falei sobre quem trabalha pra si mesmo. Sim. É isso, sabe? A gente não deixar pra viver só nas férias, ou só no fim de semana, ou só no tempo que sobra. É tentar também, dentro do trabalho, fazer isso ser saudável de algum jeito. Eu sei que é difícil, mas tem muita. Trabalhar com o que se gosta, quem tem esse privilégio, como eu tenho, o Lucas tem, é muito bom, porque você consegue transformar ali e fazer disso uma coisa, uma rotina ser gostosa, porque normalmente a rotina ela vai te levar a um tédio, né? Sim. E aí, quando você faz o que você gosta, ele passa a ter uma outra. É mais leve, não que não vai ter vão ter coisas ruins, porque tem, às vezes a gente também. Sempre tem. Exato. Todo trabalho vai ter ponto negativo. Mas aí é a balança, né? Exato. É a balança, quando você faz o que você gosta ou quando você passa a gostar do que você faz, essa balança, o peso dela, ela os pesos equilibra um mudam, pouco, né? Sim. Então é um pouco sobre isso. A tecnologia para vocês,
convido vocês a pensarem também se na rotina do trabalho ela te ajuda ou você acha que isso tá te deixando muito preso no trabalho e dentro do celular, assim, Aham. sabe? Que às vezes você não tá se percebendo. Então, reflita, será que você também não pode delimitar Os- colocar assim, essa linha, tipo, olha, talvez eu deva deixar um pouco o celular. Uhum. Isso eu Uhum. concluo amanhã, não preciso adiantar isso, porque não Isso, está atrasado, enfim, colocar limites. exatamente. Vamos então para a pílula artística, Susan, as indicações que a gente traz em todos os episódios? Com certeza que é a parte que eu mais gosto, então eu vou começar. Pode começar. Voltado para essa coisa do trabalho, tem um musical que eu assisti há um tempo já, que eu vou indicar porque a história de... Gente, eu não gosto de musical, sabe? Eu tenho um problema com musical, mas esse musical, porque eu acho engraçado as pessoas começar a cantar do nada. Sim, é meio estranho mesmo. Só que esse musical, ele é muito bom, chama Tic Tic Boom. Quem faz ele é um dos atores, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é um dos atores que faz Homem-Aranha. E ele é de 2021. Esse musical, ele conversa um pouco com o tema do episódio, que é sobre... ele é um músico, que ele tá aí pra fazer 30 anos, e ele acha que ele tá ficando velho, assim, tipo, que ele precisa acontecer. E aí ele quer escrever um musical pra acontecer, né? Só que ele tem uma data de estreia, que ele precisa mostrar esse musical, essa história que ele precisa criar, e o tempo vai passando. E esse tic-tic-boom aí, que é esse tic-tic-tic, é o relógio Sim, que fica passando e acontecendo o tempo todo durante o filme. fica uma pressão nele, né, de Fica concluir. e vira música, isso vira música. Tudo vira música. É muito legal. Para quem gosta de música, principalmente. Tudo a gente começa a perceber no musical, ele te desperta para que tudo tenha um som e a gente não percebe no dia a dia, Uhum. mas que tudo é meio música ali, sabe? Sim, bem legal mesmo. É muito legal, é muito legal. Ele trata sobre saúde mental, diversidade, amizade, o medo de estar chegando nos 30 e não acontecer, Aham. sabe? É muito bom. É a minha recomendação, além de ler o livro do Diabo Veste Prada, porque o filme é baseado num livro e o livro é muito bom, gente, muito é um calhamaço. Ele é até muito, eu acho ele bem mais detalhado que o filme, assim. Ah, sim. Geralmente. Você consegue pegar um rancinho até maior da Miranda, porque ela explora muito mais a Andy. Então é muito bom. Assim, as duas coisas que eu recomendo. Tá, minhas indicações. Primeiro é um filme brasileiro que se chama Que Horas Ela Volta, que é com a Regina Casé, que traz um pouco esse lance de abdicar da própria vida pelo trabalho, só que num outro recorte social. Porque é uma mãe, né, que sai da sua vida para ir morar em São Paulo, buscar vida em São Paulo e não cria a própria filha e acaba trabalhando como doméstica e criando filho de pessoas ricas. E aí tem esse lance dela não ter participado da vida da própria filha, e quando a filha chega para morar com ela, elas não se conhecem. Então é bem interessante. É um pouco triste, né, as realidades ali apresentadas, mas é um filme bem interessante, Que Horas Ela Volta. E esse filme traz, só Pode falar. acrescentando, esse filme traz um outro lado diferente do Diabo Veste Sim, é um Prada, outro que é o que recorte. não tem escolha, né? Exato, ela não tem escolha, né? Ela é sobrevivência. Minha outra indicação é outro filme que se chama O Preço do Amanhã, que é de 2011, com o Justin Timberlake. E nesse filme é uma sociedade meio utópica onde o dinheiro das pessoas é o tempo de vida que elas têm. Tipo, elas têm um relógio, né? Um negócio no braço que meio que vai cronometrando o tempo de vida dela. E aí, quando ela trabalha, ela ganha e perde horas de vida, e aí tudo que é comprado é pago com tempo de vida. E é bem interessante pensar nisso. Como que a gente está dedicando, usando o nosso tempo de vida e como que ele é oferecido. Quanto tempo de vida é oferecido para o trabalho, para as relações. Uhum. Tem uma cena muito Se triste que você ele vê a mãe dele transferir. morrendo porque ela não tem, tipo, ela vai pegar ônibus e ela não tem o valor de vida para pegar um ônibus. É meio bizarro o filme, mas é bem Não, interessante. mas aí se você presta atenção no filme, você Sim. começa. Ele é meio metafórico, mas você começa a ver que Que é é o que a isso, é? gente dá ali, quando você pica o cartão, você tá
doando o seu tempo É de o vida. seu tempo. Se eu fico 10 horas no meu trabalho, são 10 horas de vida que eu tô doando, É, né? num dia, aí somente num mês, somente num ano, então é bem interessante. Aí eu tenho uma indicação extra, que aí é uma indicação lá do B, que é Blogueirinha Feia, que é uma novela de comédia que usa o Diabo Veste Prada como referência. Como rap. Tem a Miranda Fox, que é interpretada pela Lorelai Fox e é bem engraçada. É um lado mais cômico. É um lado mais cômico. Pessoal, estamos finalizando esse episódio. Eu quero convidar você, se tá ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, seguir a gente na plataforma que você tá ouvindo e seguir também na outra plataforma. Se você ouvir pelo YouTube, também segue no Spotify, ouve no Spotify, também segue no YouTube. E comentar aqui na plataforma que você tá ouvindo também. Deixa seu comentário de acordo com a conversa que a gente teve, suas reflexões, suas percepções, seus apontamentos. Avaliar o nosso podcast no Spotify e compartilhar esse programa com os amigos de vocês, com quem você acha que trabalha demais, Sim. com quem você quer debater sobre esse tema, manda esse programa, porque é bem importante pra gente a métrica do compartilhamento, tá, pessoal? Ou alguém que você quer assistir o filme, Exato. se você ainda não É um viu, convite ou pra- reassistir. Exato. Porque, gente, é um filme atemporal, ele virou um marco da moda, assim. Sim. Que tinha várias curiosidades, é que já a gente tá se excedendo aqui, mas tinha várias curiosidades que eu tinha pra falar sobre o filme, que depois a gente pode pôr no Instagram, pra Você pode falar no Instagram. pra quem quiser saber dessas curiosidades, apesar de que agora tá rolando bastante coisa Aham. sobre o filme, mas pra quem não tá acompanhando, a gente solta lá. Inclusive, nosso Instagram e nosso TikTok é @TTMEAPQ, que é a abreviação de Tô Te Mandando Esse Áudio Por Quê. Então é isso. Tchau. Tchau.